Olá pessoal, tudo bom? Então nesta aula eu vou mostrar como montar um formulário no Google. Então a gente tem um questionário aqui que eu já montei com algumas questões e eu vou mostrar para vocês como colocar esse questionário, montar esse questionário no Google Forms e aí também como fazer a aplicação dele. Bom, então é o seguinte, primeira coisa vocês devem acessar o Drive do Google, correto? Para isso tem que ter uma conta do Gmail, você loga lá no Gmail, né, no Drive, entra na opção de Drive. E aí, entrando no seu Drive, você vai criar o questionário do Google. Bom, para isso você vai aqui em Novo. Ele abre algumas opções, né, de documentos, de planilhas. Mas, na verdade, os formulários Google estão aqui. Então, você vai em Mais, Formulários Google. Automaticamente abriu uma nova aba aqui do lado. Né, uma nova janela aqui. Essa janela automaticamente vai sendo salva assim que você vai inserindo as questões. Bom, então aqui primeiro seria o título do questionário, né? Esse título é o que vai aparecer lá quando você entrar no seu Google, né? Para você localizar esse questionário. Então o título que você colocar aqui vai aparecer. E aqui é o título, na verdade, que vai aparecer para quem for preencher, for responder a pesquisa, né? Então você pode alterar aqui, deixar diferente, né? Existe a opção também de fazer uma breve descrição, então que você pode explicar um pouquinho sobre o objetivo da pesquisa, o que você está fazendo, né? Fazer uma breve descrição, e aí você vai colocando as perguntas. A montagem desse questionário é super simples, você pode digitando direto aqui, correto? Sem problema nenhum. Eu já digitei aqui no Word primeiro, e agora eu vou simplesmente copiando e colando as opções. Então minha primeira questão vai ser a questão sexo, eu venho aqui e coloco lá a questão sexo. Correto? Aí nas opções, o que a gente faz? A gente como eu já digitei no Word, eu posso selecionar todas as opções de uma vez só, copiar, e aí colar que automaticamente ele já incorpora todas as opções. Uma dica importante é deixar como obrigatório, aí se a pessoa esquecer de marcar a resposta da questão, né, quando ela for finalizar o questionário, o Google vai alertar, faltou responder tal questão. Se você não deixar obrigatório, ela pode deixar a questão em branco. Tá? Então é interessante deixar ela como obrigatório. E aqui em tipo de questão, que a gente vai comentar um pouquinho também quando a gente for acrescentando as outras questões. Essa é uma questão, por exemplo, de múltipla escolha. Múltipla escolha é questão onde a pessoa só pode marcar uma opção. Correto? Então a gente vai deixar como múltipla escolha. Para adicionar a próxima questão, é só vir aqui nesse mais e adiciona a pergunta. E aí dessa maneira você vai simplesmente copiando e colando as informações. Então, vou pegar a questão idade, e a idade eu vou querer deixar como questão numérica. Para isso, eu vou deixar como resposta curta. A pessoa vai digitar a idade dela. E aqui eu já configurei como número. Então, isso aqui, como eu já usei o meu Google várias vezes para fazer essas questões, né, ele já vem automático a configuração. Então, no caso, colocou resposta curta, você vem aqui nessas bolinhas do lado e vem em validação de resposta. Então aqui você pode dizer o que ele vai aceitar como resposta dentro dessa questão. Então ele só vai aceitar número e ainda você pode colocar número dentro de intervalo, somente número inteiro, coisas desse tipo, né? Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando com uma população alvo de alunos, né, de curso de graduação que tem lá de 17 até 40 anos. Então você pode colocar aqui entre 17 e 40. Ele só vai aceitar valores dentro desse intervalo. Se você colocar um valor fora, ele não aceita. Então você tem essa opção também, né, na hora de configurar as respostas. Próxima questão. Quais as matérias que você mais gostava no ensino médio? Escolher até 3. Essa é legal, que é uma questão de um formato diferente. Tá? Então eu vou deixar ela nesse formato. E aí eu vou selecionar aqui as respostas. Então pensa, se tiver alguma lista, uma pergunta você fazer com uma lista lá com 40 opções, copiou no Word, colou direto, ou do Excel, e ele já vai direto montando as opções para vocês. Caso contrário, é só ir digitando aqui mesmo. Opa, de novo aqui. Então vamos copiar as opções aqui, né? Então copia as opções, vem aqui e cola as opções. Correto? Então só arrumar aqui o primeiro, né? Então, português, matemática, biologia, química, física, geografia, outro. Atenção com esse outro, tá? No próprio Google ele dá uma opção de outro.
Se você adicionar esse outro aqui, é completamente diferente. Esse outro do Google, ele vai pedir para a pessoa escrever o quê? Então é como se fosse um outro o quê? Daí a pessoa vai digitar o que ela quiser ali. E sempre que a pessoa digita alguma coisa, depois para a gente fazer as análises, utilizando o Excel, por exemplo, né, fica meio desagradável. Tá? Então, se você quiser saber outro qual, é essa a opção do Google. Caso você queira só a opção outro mesmo, você escreve. Beleza? E essa opção aqui, ela tem que ser caixa de seleção. Então, qual que é a diferença de múltipla escolha para caixa de seleção? A caixa de seleção permite mais de uma resposta. E eu estou dizendo aqui que eu estou, né, deixando para escolher até 3. Eu posso também já, no próprio formulário do Google, configurar isso. Então, eu valido resposta, e aí aqui eu aceito até 3. Ele só vai deixar a pessoa selecionar até 3. Se a pessoa marcar 4, ele não deixa. Ele vai mandar voltar e comunica que só podem ser 3 opções. Correto? Próxima questão. Próxima questão também tem uma característica interessante. Vou perguntar se a pessoa trabalha ou não trabalha. E aí, com base na resposta, vai vir uma outra pergunta. Tá? Então, pergunta trabalha. A gente coloca ali trabalha. Opções sim ou não. A gente pode digitar ou copiar. Percebam que o Google ele dá algumas dicas, né, algumas opiniões aqui, tenta te ajudar. Essa ajuda dele, às vezes é bem interessante, às vezes acaba atrapalhando. Né? Por exemplo, talvez não seria uma opção decente para essa pergunta. Tá? Então, cuidado com essa ajuda do Google. Então, vou perguntar se a pessoa trabalha ou não trabalha. Se ela trabalhar, ela vai responder a próxima questão. Caso contrário, ela vai pular para a próxima. Isso é possível no Google também. Só que para fazer esses pulos, a gente tem que adicionar seção. Aqui nessa opção, ó. Adicionar seção. Ele cria uma nova seção. Dentro desta seção, a gente coloca a pergunta. Entendido? Então, dentro dessa seção, eu vou colocar a pergunta. Se trabalha é na área do seu curso de graduação? Então, essa é a pergunta que eu vou colocar agora. E as minhas respostas são sim ou não. Eu posso usar aqui a ajuda do Google, né? Sim, não. Ok. Obrigatória também. Vou deixar tudo obrigatório. Mas só vai responder essa pergunta quem respondeu sim. Quem respondeu não, pula para a próxima. Então, eu vou criar uma outra sessão. Então, o que vai acontecer? A pessoa que marcar sim vai dar um pulo dentro dessa sessão e depois vai retornar para a próxima. A pessoa que marcou não vai entrar aqui e vai direto para a próxima. Certo? E para a gente fazer esses pulos, a gente volta na questão original, que é o trabalha, né? Ela que vai dar o pulo. E aqui aí a gente vai trabalhar com o quê? Ir para a sessão com base na resposta. Essa opção só apareceu agora porque eu inseri sessões dentro do meu questionário. Então marcou sim, o que ele colocou aqui? Continua para a próxima sessão. É isso, né? Quem marcou sim vai pular para cá. Marcou não, o que ele vai fazer? Ele vai pular para a sessão 3. Então, quem marcar não responde essa questão aqui e já pula direto para a próxima que continua aqui na seção 3. Entenderam? Bom, feito isso, próxima questão, principal motivo que levou a escolher a instituição de ensino. Então, a gente vai colocar aqui as opções. E aí, montar aqui com base nessas opções que estão aqui. Entenderam? Bom, então, de novo, outro que eu não quero saber qual é o outro, eu quero só uma indicação de outro, né? E eu vou colocar isso aqui como lista suspensa, para a gente ver a diferença de caixa de seleção para lista suspensa. A diferença é que a forma de apresentação disso, né? Ela também, múltipla escolha e lista suspensa, tem a mesma característica, só pode marcar uma opção. A caixa de seleção já não, né? A caixa de seleção pode marcar mais de uma. Mas na lista suspensa é que ele vai selecionar também apenas uma opção. Deixo obrigatório e aí eu coloco minha última questão como sendo a avaliação do curso de graduação. Então, como a pessoa avalia o curso de graduação. Correto? Então, super tranquilo a gente montar um questionário do Google. Lembrando que se preferir digitar direto ali no Google, não tem problema nenhum. Tá? Eu só tinha montado antes no Word para a gente ganhar tempo. Mas você consegue fazer dessa forma também. Depois que você montou o questionário, tem aqui um visualizar. Esse visualizar vai aparecer exatamente da forma, né, que a pessoa que vai responder, e é que é bom você fazer testes, né? Então, idade, eu tinha colocado lá, vamos supor que eu coloco aqui 66 anos. Ele dá erro, né, porque eu tinha limitado a 17 até 40.
Então tem que ser um valor dentro desse intervalo para ele aceitar a resposta. Se você não quiser deixar nenhum limite de intervalo, não tem problema, você pode deixar também. Ó, aqui eu escolhi as 3, né? Então eu posso escolher português, matemática, biologia, química, opa, até 3. Então ele não deixa a pessoa marcar mais de 3. E aqui a questão do pulo. Então se a gente colocar trabalha, ele vai para a próxima, que é para quem trabalha. Se você colocar não trabalha, ele pula para a questão as questões que vêm na sequência ali. Entenderam? Então o pulo funciona dessa forma. Aqui lembre que eu coloquei lista suspensa, né? A diferença é a forma de apresentação. Em vez de aparecer as opções uma embaixo da outra, aparece uma flechinha aqui que daí você escolhe a opção que você deseja. Correto? Então aqui você vai basicamente fazer... Se você enviar, ele já vai computar como uma resposta. Eu não vou fazer isso, tá? Só estou testando o meu questionário aqui. Então eu vou sair. Entendido? Então é isso aqui, pessoal. Uma outra coisinha. Aqui em configurações, só um cuidado que a gente tem que ter. Ele até limita uma resposta por pessoa. Só que se a gente pedir isso aqui, se a gente limitar, né, cada pessoa só poder responder uma vez, ele vai pedir que a pessoa faça login no Google. Então com isso a gente pode acabar perdendo, né, pessoas podem acabar não respondendo o questionário por causa disso. Tá? Em apresentação, como eu marquei ali limitar uma resposta, ele desmarcou essa opção aqui, mas ele vem automaticamente marcado essa opção de mostrar link para enviar outra resposta. Então sempre é importante você desmarcar isso. Legal? E aqui você pode deixar uma mensagem, né, para depois que a pessoa acabar de preencher. Por exemplo, muito obrigado. Fechou? Então você pode fazendo essas alterações também na tua configuração. Você pode mudar a cor, por exemplo, do fundo, colocar figura. Então você tem várias opções de mexer em layout aqui também. E aí o mais importante é enviar, né? Então para você montou o questionário, ele já está salvo, tá? Você fechar aqui, quando você for no teu Google, vai estar lá dentro do título, né, questionário aula, o questionário para você abrir novamente. Finalizou? Enviar? A melhor opção de envio é o link. Então você pode vir aqui no link, selecionar link curto, ele minimiza ali o tamanho do link, né? Copiou o link e aí você pode colar aonde você quiser. Pode colar no teu Facebook, pode colar num grupo de WhatsApp, né? Muito importante, hoje em dia está usando bastante isso, né? Então você manda para um grupo de WhatsApp da turma, por exemplo, bota esse link, quem clicou em cima do link já abre o questionário e responde. Correto, pessoal? Então aqui era para mostrar algumas funcionalidades do Google Formulário, algumas dicas aí para montar um questionário dentro dessa opção. Correto? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.